Olá, sejam todos bem-vindos ao nosso canal no YouTube, às redes sociais. Estamos aqui com o Dr. Michel Madella para bater um papo sobre a questão jurídica eleitoral e o marketing político junto, que os dois andam juntos nas campanhas eleitorais e é muito importante levar essa informação para quem pretende ser candidato no próximo ano. E o Michel é um advogado da área administração pública. Eu conheci ele na prefeitura de Ariquemes, quando a gente trabalhou junto de 2013 a 2016 na gestão do Lorival Amorim. Eu era diretor de comunicação e o Michel era procurador-geral. E desde então a gente fez uma amizade e também trabalhou junto em várias campanhas. A gente trabalhou junto na campanha de 2016, trabalhou junto na campanha de 2020 e também 2022. E graças também ao trabalho jurídico e assessoria jurídica do Michel, a gente teve sucesso nas campanhas na questão legal, de não ter problema posteriormente. Seja bem-vindo, Michel. Muito obrigado, Ivan. É uma grata satisfação de poder participar e contribuir um pouco daquilo que nós vivenciamos em alguns anos de trabalho conjunto aí entre jurídico e marketing político, que, como você já afirmou, são trabalhos que precisam caminhar juntos, terem coerência para que o candidato, caso saia eleito, não tenha problemas futuros. E caso também não seja eleito, né, não sobre outros problemas para ele fora a própria derrota política. Isso mesmo. A gente tem vários casos, né, da assessoria jurídica ou da orientação jurídica para o candidato não ter fluído na hora certa e a pessoa ter tido problemas posteriormente. Inclusive, pessoas com cargos elevados, inclusive prefeitos, que a gente está falando agora de eleições municipais para o próximo ano, prefeitos que ganharam a eleição e não assumiram, porque não cuidaram dos detalhes da questão jurídica. E você começou, que ano que você começou atuando em campanha eleitoral, que você foi para dentro de uma campanha e começou a orientar nessa questão jurídica? Olha, Ivan, eu comecei junto com outro colega advogado na eleição de 2008, eleição municipal de Ariquemes, né, para os cargos de prefeito e vereadores. Então, a partir de 2008, eu já ingressei de cabeça aí na atuação em direito eleitoral. E de lá para cá nós continuamos aí no trabalho até hoje. Aquela eleição foi muito acirrada? Como é que foi? Teve muitas ações, muitos embates jurídicos? Olha, Ivan, aquela eleição foi uma eleição muito marcante no município de Ariquemes, por conta exatamente desse acirramento jurídico e de marketing, né? À época, o Lorival Amorim foi candidato a prefeito, disputando com então prefeito e candidato à reeleição Confúcio Moura, em que estava em uma ascensão política muito boa, uma aceitação muito boa no município de Ariquemes. Então foi uma campanha muito acirrada. E o Lorival Amorim iniciando a sua participação política realmente em cargos eletivos direto para o município, né? Até então ele tinha atuado em organizações não governamentais, associações pecuaristas. Né? E algumas outras iniciativas privadas que não era diretamente ligada à política em si. Então aquela foi a primeira experiência dele aqui no estado de Rondônia, em uma eleição em que colocou seu nome à apreciação da população de Ariquemes. E posteriormente ele foi candidato contra o Confúcio, perdeu a eleição na época, né? E foi novamente em 2012 onde que ele se elegeu prefeito, né? Isso, Ivan. Essa eleição foi a primeira eleição dele, ele saiu derrotado, vamos dizer, eu digo derrotado no resultado das eleições, mas não no intuito político em que já se começou naquele momento, né? Tanto é que na próxima eleição, na eleição 2010, ele já se sagrou vencedor para o cargo de deputado. E com toda certeza, o destaque dele político já começou na eleição anterior, em que nas urnas ele foi derrotado, mas no lançamento de seu nome, a apreciação da população, ele foi bem aceito, tanto é que foi eleito nas próximas eleições. Isso mesmo. Michel,
Hoje, para a gente ajudar os pretensos candidatos, qual que é você vê assim, o maior desafio, os maiores erros que as pessoas cometem nesse período? Nós estamos num período de pré-campanha. E o período de pré-campanha, apesar que a gente acha, a gente só não pode pedir voto, tem algumas coisinhas que não pode fazer. Mas as pessoas ainda acabam cometendo erro, principalmente quem está em mandato. Isso, Ivan. A campanha política, ela, como qualquer coisa em nossas vidas, ela precisa ser planejada. E esse planejamento ele começa bem antes, do ponto de vista de alinhamentos políticos, do ponto de vista de propostas eleitorais, do ponto de vista de marketing político em si e principalmente naquilo que a gente analisa como juridicamente necessário para viabilizar a campanha. E essa questão de juridicidade, ela envolve, né, está diretamente interligada também à questão do marketing. Né? Nós tivemos, como você já citou anteriormente, alguns exemplos de até altos cargos no estado de Rondônia, em que se sagrou vencedor na eleição, mas por conta de uma falta de planejamento anterior, tanto de marketing quanto jurídico, acabou tendo sua eleição, vamos denominar de questionada, né, no futuro, por conta das ações do passado. E essas ações foram por falta de planejamento de marketing e jurídico, e acabou afetando aí o resultado das eleições. A gente tem um exemplo em Rondônia recente, que é a eleição municipal de Vilhena, da última eleição, 2020. O prefeito ganhou a eleição de sua reeleição e não está no mandato hoje, por conta de não ter se atentado a várias questões, né? Teve questão social, acho que, se eu não me engano, doação da prefeitura, alguma questão assim no ano eleitoral, e também na nossa área, que é do marketing, né? Ele acabou confundindo comunicação governamental com marketing político. Isso é uma coisa que afeta vários gestores que acabam entrando para dentro da prefeitura, se preocupando com a gestão e esquecendo de um detalhe importantíssimo, de compreender o que é comunicação governamental e o que é o marketing político. Exatamente isso, Ivan. Essa é a grande preocupação, principalmente daquelas pessoas que estão em cargo público. Por quê? Existe a denominada conduta vedada, né, nesse sentido, mas são várias outras condutas vedadas ao gestor público no exercício do mandato. E isso, a exemplo de Vilhena, né, foi o que ocorreu lá e também em algumas outras situações aqui no estado de Rondônia. Algumas não chegaram a ter, vamos dizer, um desfecho com a necessidade de uma nova eleição como Vilhena, mas houve a penalização, no caso do candidato e à época gestor, com multa, com inelegibilidade, existem outras penalizações nesse sentido, mas é algo que precisa ser muito cuidado por essas pessoas que estão no cargo, e também existe o abuso dos meios de comunicação até para as pessoas fora do mandato. Nós tivemos exemplo no estado também, nesse sentido. Pode citar, vamos falar desse exemplo, que eu acho que é muito interessante e muito didático para a gente aprender. Eu não vou citar diretamente nomes, mas nós tivemos um caso de um deputado estadual do estado de Rondônia, em que acabou perdendo o mandato por abuso, né, dos meios de comunicação, em que se utilizou de programas de televisão para enaltecer o próprio mandato, não diretamente interligado, vamos dizer, o programa com o mandato. Não era um programa governamental, não era um programa público, era um programa privado. Só que, tendo em vista que ele tinha esse acesso ao programa de televisão, a justiça entendeu, eu não faço juízo de valor, né, se aconteceu ou não aconteceu, mas a justiça de Rondônia entendeu que houve um abuso desses meios de comunicação, em que levou a uma disparidade entre a disputa deste candidato com outras pessoas que também tinham interesse em disputar a eleição. E acabou gerando aí a cassação do mandato desse deputado estadual. Eu tenho umas pessoas que mandaram algumas dúvidas para nós. Um pré-candidato questionou esses dias, falando que ele é pré-candidato a vereador na sua cidade, e a maior preocupação dele é não errar nesse momento. O que você orientaria uma pessoa dessa para não cometer erros neste período agora, que nós estamos a um ano da eleição, né?
O que você orientaria se você estivesse assessorando esse pré-candidato? Cara, faz isso, não faz isso, pode isso, toma cuidado com isso para você não cometer uma cagada que pode te deixar fora ou te prejudicar depois. Ivan, como nós falamos inicialmente, eu atuo nas campanhas eleitorais aqui no estado de Rondônia desde 2008. E de uma eleição para outra, seja de municipal para estadual e depois de novo de estadual para municipal, existem várias alterações legislativas em relação à propaganda eleitoral. E isso é uma forma de aprimorar a propaganda política com viés de economia, né, nas propagandas, diminuir o custo das campanhas e também de promover a maior participação dos interessados na disputa eleitoral. Uhum. E essa maior participação ela tem que ter uma paridade. As pessoas precisam disputar um cargo público com as mesmas armas. Então, esta é a finalidade dessas alterações legislativas. É dessa forma que eu enxerguei. E por conta dessas mudanças, nada melhor do que orientar que esse pretenso candidato contrate profissionais que atuam nessa área. Porque como muda muito a legislação, às vezes a pessoa não é autodidata, né, na legislação eleitoral, e também existem muitos detalhes que só um profissional pode auxiliá-lo a melhor desenvolver sua campanha. Então, a primeira coisa, procure um bom profissional. Procure um bom profissional de mídia, um bom profissional da área jurídica, e isso vai facilitar a sua disputa, né? Mas fora isso, né, se não tiver neste momento uma condição de contratação desses profissionais... Que é uma dificuldade às vezes que as pessoas têm nesse momento ainda, né? Orçamento, né? E com financiamento público de campanha, às vezes os pretensos candidatos estão contando com esse recurso ano que vem e faz a pré-campanha praticamente a custo zero, né? Exatamente. Os partidos, hoje eles detêm um corpo jurídico, um corpo técnico, que ele consegue auxiliar nessa pré-campanha, dando as orientações necessárias, né? E orientando para que o pré-candidato faça aquilo que esteja adequadamente dentro da legislação, para que ele não sofra problemas jurídicos aí nesse momento prévio. Mas de antemão, o poder público ele precisa ser respeitado, a coisa pública precisa ser respeitada. Então, por exemplo, aquele pré-candidato que está num cargo público, a primeira coisa que ele tem que entender é aquilo que você já falou anteriormente. Buscar evitar o máximo possível confundir aquilo que é público, que é de todos, com sendo um mecanismo de acesso fácil para você fazer a sua campanha. Você tem que dissociar a coisa pública daquilo que é de seu interesse particular. Então, primeiro passo, não utilize os bens públicos, os equipamentos públicos, as pessoas do poder público para iniciar sua pré-campanha. Você precisa iniciar com aquelas pessoas que são seus colaboradores próximos, né, e distantes da coisa pública. Você precisa respeitar os meios de comunicação, porque nem tudo aquilo que as pessoas fazem é possível fazer. A exemplo, das campanhas patrocinadas, né, das redes sociais. Nós temos algumas limitações pela legislação eleitoral e é um ponto que precisa se atentar muito hoje, principalmente pela facilidade de acesso. Então, essas questões de propagandas patrocinadas, elas precisam ser muito bem observadas, né? Eu não vou passar detalhes aqui, porque eu acredito que cada caso é um caso, cada forma de campanha ela tem que atender a um planejamento e programação, e esse planejamento e programação da campanha, ele parte aí do seu setor de comunicação, né? E a questão dos abusos também é uma questão muito complicada. Por exemplo, você falou de patrocinados. Os anúncios pagos em redes sociais, eles são permitidos na pré-campanha. Agora, quem que entende que não existe uma limitação na lei,
se o valor que pode, assim, você pode gastar R$ 500.000 na sua campanha eleitoral, tantos por cento disso se tornaria um abuso. Isso não existe, cabe ao entendimento do juiz que analisa o caso. Então é muito complicado essa questão de definir, né, o abuso. Pode fazer anúncio patrocinado na pré-campanha, pode ser feito, não é proibido. Só que quanto? Né? A gente sempre fala assim, orienta, quer fazer? Faz um pouquinho. Não ultrapasse 10% do valor total que você poderia gastar na campanha, pelo menos mantenha ali uma responsabilidade, né? Porque senão você poderia pegar e gastar R$ 100.000 ali já na pré-campanha e deixar seu nome bombando em anúncio pago, né? É exatamente esse ponto que eu falei anteriormente. A legislação ela veio se aprimorando exatamente para que as pessoas que buscam a disputa de um cargo eletivo tenham uma paridade de armas. Então, se a busca é pela paridade de armas para disputar a eleição, não é indiscriminadamente que será possível fazer uma pré-campanha, né? Existe uma limitação. E essa limitação, como eu falei, ela tem que ser analisada de caso a caso, né? A gente não pode criar um caso hipotético aqui e dizer, olha, se houver um patrocinado com valor 10, 20 ou 30, isso pode ser ou não pode ser considerado um abuso, né? Então depende de cada caso. Até o conteúdo. Até o conteúdo, exatamente. Até o conteúdo. Se o cara patrocinar, isso aí já é um claro abuso pela legislação eleitoral. Você vai confirmar ou não, mas pelo que eu vejo, sim. Se eu agora sou pré-candidato, fizer um patrocínio, batendo no prefeito da minha cidade, atacando alguém, fizer o anúncio pago, aí já está errado também, não? Isso, existe a legislação eleitoral a partir do registro de candidatura, prevê algumas situações neste sentido, né? Por exemplo, uma campanha depreciativa. Isso, né? Mesmo. Mas isso é mais... já é legalmente instituído, que é após o registro de candidatura. Porém, dependendo da forma que se coloca, né, pode ser avaliada, pode ser processada perante o judiciário e podendo também ser enquadrado numa conduta abusiva, né? Mas como eu falei, caso a caso, a gente não pode afirmar num caso hipotético agora que vai acontecer, mas pode acontecer, né? Não quer dizer que o fato de existir um processo, ele vai ter o desfecho a que se propôs lá no início. Olha, eu vou entrar com uma ação contra a pessoa A, B ou C por abuso. Não quer dizer que essa ação vai ser procedente, né? Mas de qualquer forma, por conta disso, a outra pessoa já respondeu um processo, teve que gastar dinheiro com advogado, com mídia, né, para reverter essa imagem negativa. Então tudo isso é necessário que tenha um planejamento e tenha um maior cuidado, né, para evitar, inclusive, uma negatividade na campanha dessa pessoa, né? Aí vem o planejamento de marketing. É isso mesmo. Qual a minha estratégia? A minha estratégia é apresentar o meu projeto ou é bater no meu opositor? Baseado nisso que eu estou criando esse conteúdo para tentar passar essa perspectiva para as pessoas, né? Tanto na questão de estratégia, do que poder fazer, o que não poder fazer, e também uma questão que a gente fala também na questão moral, né? Isso é uma questão que a gente até discutiu esses dias, né? A questão das pessoas buscarem fazer o certo, buscarem se revestir daquela... eu quero ser candidato a vereador. Qual é a função do candidato a vereador? Qual que é a minha missão como candidato a vereador? E realmente buscar fazer isso, né? Ao invés de... Que a gente vê que a política, principalmente a função de vereador, ela é queimada. As pessoas falam mal dos vereadores, falam, você é vereador, você é que nem todo mundo, né? E a gente sabe que tem muitos vereadores bons que cumprem realmente o seu papel lá no Legislativo Municipal, levando as dores das pessoas para a Câmara Municipal e transformando em leis, projetos e fazendo coisas boas realmente, né? Ivan, é uma coisa que as pessoas mais próximas, eu já confidenciei algumas vezes, que eu mudei o meu pensamento em relação vamos chamar, a composição política, né? Isso é inerente ao ser humano, isso é natural do ser humano, nós temos que evoluir, né? A evolução, ela é a melhor parte do ser humano. E eu posso dizer que eu evoluí no meu pensamento, né?
eu sou um profissional do direito, então quando a gente sai da faculdade, nós pensamos que tudo que rege a população, que rege a interação social, ela tenha que ter um modo de operação estritamente técnico, né? E com a evolução, a nossa evolução pessoal, nós entendemos que a representação política, ela tem a sua função técnica, mas ela tem uma função muito maior que a função técnica, que é a função social. E o vereador, ele tem uma função legal, previamente instituída, mas ele tem a sua função social, que é só essa composição paritária, indiscriminada, uma composição de vários viés da sociedade que vai trazer essa representatividade. Então nós temos vereador que tem formação acadêmica, nós temos vereador que não tem formação acadêmica, mas tem uma vivência muito grande social, em que esse vereador ele contribui em sua representação tal qual ou até melhor do que aquele que tem formação acadêmica, porque ele traz dentro da sua representatividade algo fora daquela nossa bolha do dia a dia. Ele está trazendo algo que é a vivência dele na sociedade. E isso ele precisa ser considerado, e eu creio que é o ponto mais importante do vereador como um representante mais próximo da sociedade. Isso mesmo. Que eu vejo também, e é uma coisa que eu prego também, né? Falo para os presidentes dos candidatos para eles verem desta perspectiva, né? Que eu acredito que é o caminho para quem deseja realmente ser candidato no próximo ano. Primeiro pensar deste modo, em analisar, por exemplo, estou em pré-campanha agora, o que eu devo fazer? Partir para a rua e conversar com as pessoas, conhecer as necessidades das pessoas e não fazer isso somente agora, fazer depois, posteriormente, durante o mandato. Mas Michel, a gente fez uma campanha recentemente junto, que foi ano passado, 2020, a campanha do deputado Pedro, que também esteve aqui esses dias, a gente já gravou, e a gente falou um pouquinho sobre a campanha dele, né? A campanha do Pedro foi vitoriosa, né? Eleito com 10.950 votos, e nós não tivemos nenhum problema jurídico. Fala para nós aí como é que foi, que eu estava no seu pé direto. Para quem não sabe, eu estudei Direito Eleitoral, fiz uma pós-graduação em Direito Eleitoral, mesmo não sendo da área, para ver se me ajudava. Mas quando chega na campanha eleitoral, a gente fica com todas as dúvidas e sem alguém que realmente entende como funciona o direito, como funciona a questão eleitoral na justiça eleitoral, a gente não consegue sobreviver à campanha. E você ajudou muito nessa campanha e ela foi vitoriosa. Ivan, como eu até já falei, nós temos um conhecimento, né? Cada qual conhece um pouquinho de cada área, né? Tem aquela expressão bem popular, né? De médico e louco, cada um tem um pouco, né? Advogado e louco, cada um tem um pouco. Então tem várias expressões nesse sentido. Mas nós temos a necessidade do profissional, né? Embora nós temos conhecimento de algumas áreas, quando chega vamos dizer, no pega para capar mesmo, precisa ter um foco, né? E esse foco só consegue ter aquele profissional que é dedicado àquilo. Então o que acontece? Eu posso falar um pouco de marketing político? Posso. Eu atuei em várias campanhas, mas eu não tenho, com toda a sinceridade do mundo, eu não tenho a capacidade hoje de analisar um cenário de propaganda política, né? Eu consigo enxergar, atuar do ponto de vista jurídico, né? E essa integração é que eu preciso ter com a equipe de marketing, isso mesmo, da propaganda. Eu preciso deles e eles precisam de mim. Eu não posso interferir no trabalho deles, eu tenho que ajudá-los, auxiliá-los a trazer um foco de legalidade, né?
uma legalidade naquilo que se propõe a apresentar na propaganda política, né? Sem amputar a propaganda política dizendo que tudo é proibido. Não. As coisas elas precisam ser feitas de forma em que elas se integrem, né? O direito com a propaganda, com a publicidade, com tudo isso, ela tem que ser integrada. Então, existem meios de fazer uma propaganda política muito boa e obedecendo a legislação. Isso mesmo. E falando sobre esse assunto, a gente tem uma questão assim muito interessante nas redes sociais. As redes sociais hoje, elas nos últimos anos, elas até parecem realmente terra sem lei. As pessoas utilizaram muito as redes sociais para agredir a honra, para falar o que bem entende e sim, virou uma espécie de uma terra sem lei. Como você vê isso hoje? Porque isso foi usado para acabar com vários políticos no Brasil e também para construir reputações, batendo nos outros em cima desses discursos, assim, discurso contrário, discurso de bater. Olha, Ivan, eu defendo a liberdade de expressão de forma alguma, mesmo que quando a gente defende um candidato, né, a gente fica chateado, que, poxa, não podia estar acontecendo isso. Mas a liberdade de expressão está aí para ser exercida, é um direito constitucional, né? Ela obrigatoriamente, nós temos que garantir isso. Não quer dizer que a gente, nós, profissionais do direito, profissionais da comunicação, nós tenhamos um conforto em ver que o nosso candidato está apanhando, né, da mídia. Porém, essa liberdade de expressão ela tem um limite, né? A liberdade de expressão, o limite dela é desde que ela não afete a honra do candidato, né? A honra daquela pessoa que você está atacando, né? Você falar sobre a qualidade dela como profissional, né? Profissional, eu digo, para o exercício do cargo eletivo, é uma coisa. Você atacar a honra pessoal daquele pretenso candidato ou daquele candidato é outra coisa. Então, aí é que está o limite de liberdade de expressão, garantindo também os direitos constitucionais individuais de cada pessoa dessa. E a justiça eleitoral, ela vem resguardando esse limite, né? Essa atuação não é indiscriminada. A pessoa não pode chegar na rede social e falar o que quer, né? Ele tem o direito de expressão, mas também o outro lado tem o seu direito individual que precisa ser preservado. E é uma coisa que eu defendo, assim, na questão de formação moral. A construção da sua reputação em cima dos outros, né? Isso aí é uma coisa que a gente tem visto muito, que eu sempre oriento aos pretensos candidatos para focar realmente no que ele pode fazer e na construção da sua reputação, ao invés às vezes de usar outras pessoas como trampolim, batendo ou denigrindo, né? Porque o que mais dá resultado é falar mal, é destruir. E tem gente que ofende até a mãe, né? Isso. Ô Ivan, mas eu acompanhando essas eleições, assim, como profissional de 2008 para cá, mas como cidadão, como comum do povo, até antes de 2008, né? Meu pai já foi prefeito. Isso de 1993 a 1996. Na época que não existia rede social. Não existia rede social. Então, campanhas políticas eu acompanho há muito tempo, né? E ela mudou muito, né? Ela mudou dessa campanha de ataques pessoais para uma campanha mais propositiva, né? Mudou muito realmente as campanhas de 20 anos atrás para hoje, mudou muito. Nós temos uma campanha hoje que debate realmente mais ideias, nós temos campanhas mais propositivas, nós temos campanhas mais claras, né? Menos ataques pessoais. Não estou dizendo que não existe, existe, né? Mas as campanhas que estão saindo mais vitoriosas hoje, na verdade são campanhas com ideias propositivas e não de ataques. E
Exemplo foi a nossa estratégia ano passado na campanha para deputado estadual. O nosso foco foi fazer proposições e não ataques. Falar de ideias, falar dos projetos do nosso candidato, do deputado Pedro, e focar nos projetos. E assim ele se portava. Quando chegava alguém falando mal de alguém, alguma coisa, a gente já cortava e não utilizava esse assunto na campanha. E deu resultado positivo. E como é que você vê, então, todo esse avanço hoje? Principalmente na questão jurídica, que a eleição ficou mais limitada. Há uns 10 anos atrás, um pouco antes, era uma farra a eleição. Até os gastos de campanha, gasto com publicidade, você podia contratar do jeito que queria, com dinheiro próprio e limitado. Hoje tem limites. E também uma questão que envolve isso aí, a questão dos limites, que até está em discussão, estava em discussão essa semana no Congresso Nacional, a contratação de digitais influencers. Isso aí é uma questão que realmente ela contrabalanceia uma eleição, né? Se o candidato contrata um digital influencer para fazer campanha para ele, porque os digitais influencers estão em moda e estão em alta hoje. Ivan, nós tivemos aí até acompanhamos de perto, né, nós dois, essas alterações, em que nós tivemos campanhas mais antigas em que existia um apresentador, né? As campanhas mais modernas já falam, olha, não pode ter apresentador, tem que ser o próprio candidato apresentando sua proposta. Nós começamos uma campanha com o apresentador e durante a campanha a gente teve que mudar, lembra? Teve que mudar, exatamente por conta dessa alteração. Por quê? O que é que se quer? Se quer que o candidato que seja eleito por sua pessoa, né? Por sua proposta, e não influenciado, ter uma campanha influenciada por terceiros que tenham acesso maior à mídia. Então eu vejo que essa questão de influenciadores digitais, na verdade, é uma forma mais moderna do que se existia lá atrás, por exemplo, com showmício, né? Traziam cantores famosos para cantar em comícios. É uma aperfeiçoada da estratégia. Isso, é uma aperfeiçoada da estratégia que já foi combatido lá atrás. Então não tem novidade na intenção, existe novidade na forma, né? Mas que não foge daquele conceito. Então, assim, sem fazer juízo de valor também, permitir que um digital influencer comece a fazer pré-campanha ou até a própria campanha de um pretenso candidato ou de um candidato é retroagir, né? É um retrocesso. É você tirando de novo o candidato do foco da campanha. Você trazendo mecanismos, né, mais distantes da pessoalidade para ganhar uma eleição. E o objetivo da eleição não é quem faz uma melhor campanha, uma campanha mais bonita, mais bem elaborada, e sim quem faz uma campanha de melhores propostas. Quais são, assim, você começou propriamente em 2008 no direito eleitoral e sempre tem erros e acertos. Que erros que você pode citar que te ajudaram a aprimorar a forma de você trabalhar? Você tem alguma coisa que você pode citar para nós? Olha, Ivan, todo início, né, de trabalho é difícil, mas eu tive um grande professor em Ariquemes, né, em 2008. Eu comecei a advogar em 2006, final de 2006. Então, em 2008 eu tinha pouquíssima experiência como advogado, né, na atuação no dia a dia e principalmente eleitoral. E naquela campanha de 2008 eu tive a grata satisfação de trabalhar com o Dr. Fernando Martins, né? Que eu já o conhecia há muito tempo. Eu tive uma pequena experiência com ele e gostei muito de trabalhar com ele. Foi em 2020, eu acabei não ficando na campanha, fiquei só no período pré-eleitoral, na campanha do Tizil de Dalias em Ariquemes. Sim. E a gente trocou muita ideia e ele é muito bom, ele atua de forma muito coerente, muito ética, gostei muito de conhecer ele. Isso, é uma pessoa fantástica, um excelente profissional, e eu devo a minha entrada vamos dizer, no direito eleitoral ao Fernando, né? Uma pessoa que eu aprendi trabalhar com direito eleitoral com ele, né?
Até então não tive contato com o direito eleitoral e minha experiência foi com esse grande professor. Então, nós temos vamos dizer, a sorte de encontrar boas pessoas, né, no nosso caminho. E esse início meu, eu tive essa grande satisfação de trabalhar com ele, e isso me trouxe, né, depois dessa campanha de 2008, foi uma campanha, como eu falei, de insucesso nas urnas, né, no resultado daquela eleição, quanto ao candidato em si alcançar o cargo almejado, mas foi uma campanha de fixação de nome como candidato, de fixação de propostas e de um embate jurídico que naquele momento foi a estratégia de campanha, né, que deu certo. Por que eu falo que foi uma estratégia de campanha? O Confúcio era um prefeito do município, com uma aceitação enorme, com muito trabalho, né, no município de Ariquemes, e aí veio um candidato disputando os dois diretamente, né, uma campanha direta, em que era uma campanha difícil. Então, qual foi a estratégia? Vamos para a estratégia jurídica, né? E deu muito certo, deu muito certo. Deu muito certo, né? Porque foi a construção também de uma reputação, né, do candidato. Sim. Para posteriormente, e, né, a gente está falando ali da época do Lorival e Confúcio Moura, né? 2008. 2008. E grandes vitórias, Michel. Você pode citar nome se você quiser ou não. Uma vitória assim que você fala assim que você acertou na sua assessoria jurídica, que realmente mudou o rumo, talvez não o rumo, mas realmente ajudou o candidato a não cair numa furada ou não cometer um erro grave, ou salvou ele na sua habilidade de auxiliar, de assessorar. Olha, Ivan, as campanhas eleitorais, elas, fora a parte de propaganda, nós temos a parte de prestação de contas, né? E isso depende de uma assessoria jurídica também bem atuante. E eu acredito que as maiores vitórias mesmo nas eleições foi nesse viés, a parte de prestação de contas, né? Nós tivemos já vários candidatos no estado de Rondônia que ganharam a eleição, mas não levaram, por problemas na prestação de contas. A prestação de contas é importantíssimo. É importantíssimo. Esse é um gargalo que precisa ser acompanhado muito de perto. O sucesso na campanha eleitoral do advogado é o sucesso da prestação de contas, né? Ela é primordial para que o candidato ele assuma o seu mandato. Existe uma premissa hoje que a Justiça Eleitoral julgue as contas de campanha antes da diplomação, exatamente por conta dessa necessidade de que seja comprovado que a campanha eleitoral ela teve uma disputa com paridade de armas. E a prestação de contas é que vai demonstrar isso aí. Isso mesmo. Michel, já estamos falando já aproximadamente 40 minutos. Acredito que é muito bom falar sobre esse assunto. As pessoas que puderem assistir esse vídeo vão ter um conteúdo para poder compreender um pouquinho o cenário jurídico de uma eleição. Suas considerações finais para a gente concluir, o que você tem para dizer aí para quem está sendo candidato, para quem está pensando em sair candidato no próximo ano? Ivan, o candidato, o pré-candidato, né, ele precisa ter um planejamento estratégico, aí de propostas, né, que ele vai apresentar, qual vai ser o caminho que ele vai seguir para apresentar a sua plataforma de campanha, né? Nós temos pessoas ligadas ao esporte, nós temos pessoas ligadas à agricultura, pessoas ligadas à assistência social. Então esse pré-candidato ele precisa entender qual é a sua plataforma de campanha e dentro dessa plataforma de campanha ele planejar como ele vai apresentar a sua proposta. E esse planejamento ele depende de uma estratégia de marketing, uma estratégia de propaganda, uma estratégia jurídica também. Porque dependendo
da plataforma que seja apresentada, esse pré-candidato ele já atua nesse segmento. E, por exemplo, o social é um segmento que ele está muito ligado já ao poder público. Então existe algumas nuances dessa atuação que precisa ter uma atenção maior, redobrada do ponto de vista jurídico. Existe também pessoas que têm uma plataforma de campanha mais voltada à agricultura. Existe uma participação pública muito forte nesse segmento, mas não é uma participação tal qual, por exemplo, social. Uhum. Nós temos a participação pública na agricultura com a destinação de emendas, de equipamentos, de assistência técnica para as associações rurais, né? Tem esse segmento, mas por outro lado, lá no segmento social nós temos programas de governo já para o social, a exemplo aí dos programas da Sendes, né, no município de Ariquemes, os programas da Secretaria Estadual, os programas do governo federal. E muitos desses pretensos candidatos que atuam no social trabalham diretamente nesses programas, né? Por exemplo, o esporte já tem uma participação pública também, mas muito menor que a agricultura e muito menor que o social. Desse ponto de vista, nós já temos um pretenso candidato em que a atuação dele é mais voltada para a propaganda em si, uma menor incidência aí de necessidade de um acompanhamento jurídico mais específico. E nós temos outros pré-candidatos que atuam em áreas distintas, né, dessas três aí, que não demanda tanto também uma atenção mais jurídica, mas demanda um planejamento maior do ponto de vista de marketing. Uhum. Então, é isso que eu falo, que o pré-candidato precisa procurar um profissional para entender qual a sua plataforma de campanha, para conseguir planejar melhor e ter sucesso aí no seu pleito. E eu não deixo de dizer que os cuidados jurídicos eleitorais também não façam parte do marketing, né? Porque envolve o marketing também. Se a pessoa não tiver cuidado com ambas as áreas, não existe uma campanha de sucesso, né? Porque o marketing engloba, como a gente discutiu, eu e o deputado Pedro aqui nesse programa, debatemos a diplomacia, a conversa com outras pessoas, tudo isso para nós significa fazer o marketing. O marketing não é só o que a gente vê nas redes sociais, não é só a publicação. Muita gente fala, eu vou contratar alguém para produzir meus vídeos e fazer a publicação. Não é só isso. O marketing é muito maior, desde analisar o que você está falando, de um discurso, até se preocupar com a questão legal, né? Com o que você pode e o que não pode fazer. Mas, Michel, muito obrigado. Muito obrigado por você ter vindo aqui e muito obrigado por essa força, né? Que eu estou começando agora, focando em buscar ajudar as pessoas com conteúdo que seja realmente útil. E eu tenho certeza que esse conteúdo que nós produzimos aqui vai ser muito útil para muitos pretensos candidatos. A sua experiência é muito importante, né? E para mim, desde já eu falo para você, é uma honra ter você como amigo, ter você junto comigo em várias campanhas. Espero que a gente esteja junto em várias outras campanhas também, porque é assim que funcionam as parcerias, né? A gente construir, trabalhar junto e dar resultado para quem contrata a gente. Isso, Ivan, eu que agradeço o convite, e é uma iniciativa de grande relevância, principalmente para a nossa política local, né, aqui da região do Vale do Jamari, e também, né, precisa ser estendido para o estado de Rondônia, todo esse profissionalismo que você vem trazendo para as campanhas eleitorais aqui do estado de Rondônia. E também quero dizer que quando a gente fala em profissionais do direito, profissionais da área de propaganda, nós falamos em nome de todos, porque não adianta o candidato ter nós, né, como consultores, assessores, e do outro lado o nosso oponente não tenha esse tipo de auxílio profissional. Aí nós temos uma campanha de baixo nível, né?
Então, o que é que eu digo? Ao longo desse meu trajeto dentro da área jurídica eleitoral, eu encontrei grandes profissionais da área do direito que, com todo o respeito do mundo, nós conseguimos trabalhar ao longo desses anos e nós somos amigos, né? Não é pelo fato de nós sermos oponentes em algum momento, né, profissional, que nós somos inimigos. Na verdade, eu tenho um grande respeito, um grande apreço e eu acredito que campanha e proposta política bem feita, bem organizada, cumprindo o que determina a legislação, cumprindo o que determina o nosso anseio social, ele só tem a trazer benefício para toda a população. E eu posso citar alguns nomes aqui de profissionais que nós trabalhamos ao longo dos anos na área do direito, aqui em Ariquemes, né, em Porto Velho também, e profissionais que eu acabei não trabalhando diretamente, mas que eu acompanhei um pouco de longe nessas campanhas, mas que trouxeram grandes benefícios, grandes avanços para as nossas campanhas aqui. Teve o Dr. Fernando, que, como eu disse, foi meu grande professor, o Dr. Leonardo, Dr. Leonardo Beckenbauer, trabalhou com nós também em 2016. Trabalhamos juntos aí em campanha. Muito bom. Muito bom. O Dr. Mauro, nós trabalhamos também lá na eleição de 2008, foi uma grande pessoa, trabalhamos juntos. Ele trabalhou com o Confúcio na época. O Dr. Tássio, que ele não é muito antigo aqui no município, mas já está trabalhando aí algumas eleições. Não o conheço diretamente, nunca conversei com ele pessoalmente. Dr. Tássio, desde já eu já vou deixar o convite para ele, né? O Dr. Tássio falou comigo esses dias, mandou mensagem para mim no WhatsApp, nossos filhos até estudam junto. Olha que coisa boa. E ele mandou mensagem falando: Ivan, sou apaixonado por essa área também e tal, vamos bater um papo. A gente não teve oportunidade, mas ele mandou mensagem para mim quando ele viu o meu conteúdo. Ele também está presente nos programas de rádio, tá dando entrevista e falando sobre o assunto, disseminando o direito eleitoral. Isso, como eu falei, eu não conheço pessoalmente, mas eu vi várias postagens dele, entrevista, né, vídeo na internet, entrevista no rádio também, e é uma pessoa que vem trazendo informações e crescimento para a população nesse viés eleitoral. Então nós temos grandes profissionais. Eu peço desculpa a alguns que eu não tenha citado o nome aqui, mas eu tive o grande prazer, o grande privilégio de trabalhar com grandes profissionais do município de Ariquemes. Eu vou seguir citando alguns que eu conheço, assim, até de longe, mas já tenho um grande admiração a nível de estado. Por exemplo, Joaci Loura Júnior, né, que foi meu juiz amigo do Tribunal Regional Eleitoral, o Dr. Manuel Veríssimo, o Dr. Oscar Neto, o Nelson Canedo também atua bastante. O Nelson Canedo hoje parece que está em dobradinha lá com o Marcelo Vitorino, que é um grande professor meu do marketing político, né? Eles atuaram junto em várias campanhas e eles estão produzindo muito conteúdo também interessante. É uma coisa na área do marketing político que a gente sente falta, né? O incentivo, né, às pessoas. Foca nessa área, vamos ter mais profissionais para ajudar realmente nas campanhas, e isso deixa a campanha até mais bonita e com mais qualidade, né, como você estava falando. Né? Isso, e também tive a grata satisfação, além de trabalhar com você, Ivan, na parte de marketing, trabalhamos junto lá com o Gilmar das E-Propagandas, né? Teve também o pessoal o Cláudio Reginato, o Fabrício. Né? O Alessandro, o finado Alessandro da Global, trabalhamos juntos também. Na parte de produção. O Fabrício é um grande amigo meu. O Fabrício, a gente estava fazendo a campanha do Lorival Amorim de reeleição e o Fabrício estava fazendo a oposição do Thiago Flores, e nós somos grandes amigos. Durante a campanha nós nem se falamos, porque principalmente na área do marketing, né? Seria até estranho eu estar conversando com o Fabrício. Mas dentro dessa Camila Miranda do Rio Branco do Acre. Isso, excelente profissional do marketing. Excelente profissional, uma grande pessoa, né? Teve muito sucesso nas campanhas até aqui em Rondônia, lá no Acre, uma excelente profissional. O irmão dela é senador da República. Ela foi candidata a deputada federal. E ele foi candidato a senador, que ele já era 2 vezes deputado federal. Eu estive lá no passado com a Mirla, andei um dia inteiro na pré-campanha dela, acompanhando a pré-campanha.
é uma grande profissional que eu admiro muito e aprendi muito com ela naquela uma campanha aqui do Lorival. Isso. Então, assim, nós temos dentro desse viés político, jurídico, jurídico e marketing, nós temos grandes profissionais aqui no município de Ariquemes e eu acredito, né, com o empenho dessas pessoas, que nós tenhamos aí grandes pessoas representando a nossa população, grandes pessoas que vão alcançar o objetivo de chegar a um cargo público, trazendo boas propostas e fazendo um bom trabalho. É nisso que eu acredito. Eu acredito que a nossa política todo dia ela melhora, todos os dias ela tem um avanço, todos os dias ela tem uma alteração para melhor, e eu acredito nisso porque eu tenho esperança no nosso município, no nosso estado, no nosso país. Eu tenho esperança. Por isso que eu estou aqui, né? Fechou. Muito obrigado, Michel. Eu que agradeço, Ivan. Senhoras e senhores, sigam o nosso canal aqui no YouTube. E se você gostou desse conteúdo, por favor, clique aí e compartilhe para as pessoas que também pretendem ser candidatos, para outros políticos, para que talvez esse conteúdo sirva também para eles, para ajudar nessa fase que a gente está passando agora, que é a pré-campanha eleitoral. Até mais.